para alcançar aquele objetivo, né? E Deus não faz por nós, né? Jesus, ele nos ensinou o quê? A lutar por aquilo, né? Por aquilo que a gente acredita e quer. E através do que a gente consegue, né? Quando a gente quer muito, essa força, essa confiança em conseguir, que nos faz acreditar que a fé existe, né? Difícil é ter essa fé, né? Difícil é ter essa fé. Jesus está aí para dar todos os ensinamentos dele para a gente aí, para que a gente crie no nosso mental, né? O que é Deus, o que a gente quando, se ele não existisse, eu acho que a fé seria uma coisa difícil de acreditar, seria uma coisa mais vendo do homem mesmo. Do homem. É igual eu tô falando das crenças, que a gente fala assim, né? Do que acontece. Ainda somos, né? A sociedade ainda impõe qual é a religião certa, o que a gente deve seguir. A gente veio desde da infância, sempre foi meio que imposto, meio que vestiu aquele cabresto mesmo, né? A gente vai, isso e pronto, né? E aí hoje em dia a gente tem todos esses ensinamentos que tem no Evangelho, a gente vai abrindo a mente, né? Vai fazendo sentido, né? Porque o Espiritismo traz essa fé raciocinada, que as coisas fazem sentido, nada é por acaso, nada é por acaso. Assim, do nada, né? Do nada. E é muito interessante essa fé, né, que Jesus traz para nós nesses ensinamentos do Evangelho, porque começa a fazer sentido, faz com que a gente entenda que tudo na Terra tem um porquê, tudo tem o seu motivo. E aí a gente começa a ter essa fé, não, realmente esse Criador, ele existe. E aqui e não é só aquilo da oração, a gente acreditar. Porque eu acho que assim, faz a gente entender que não depende, não é do outro, nem assim, é de nós mesmos. Que é igual você falou assim, a gente tem que se esvaziar, se mudar para que isso aconteça também. Pra gente, que é a partir do momento que assim, a gente vai se esclarecendo, né? Mudando, vai através dos conhecimentos, das nossas atitudes, né? Dos nossos, como se diz, é igual a Fátima muito fala assim, que é da gente mudar o nosso jeito de ser, de ver, né? Para que isso aconteça também. Né? Se esforçar, depende de mim, né? Gente, é interessante porque eu observo muito assim, que tem pessoas que parece que já nascem com aquela fé inata, né? Que, nossa, nada abala a pessoa. Pode até a pessoa, a gente não sabe o interior da pessoa, né? Mas parece o que mostra pra gente que nada abala, né? E aí sempre não faz assim, de Chico, né? Mas que é o que a gente tem exemplo vivo, né? Aqui. Mas, assim, eu, por exemplo, falando de mim, quando eu tô com essas montanhas, assim, né? De dificuldades na minha vida, eu muitas vezes me sinto fraca na fé, sabe? E claro que eu sei que isso é de todo mundo, entre aspas, né? A maioria das pessoas. É do ser humano em si, né, Fátima? Exato. Porque eu acho que essa insegurança da fé, de acreditar, eu acho que ela mais é do ser humano, né? É porque quando a gente está na dificuldade, a gente realmente é uma situação muito conflituosa ali, né? Para você parar, saber lidar com a dificuldade e ter a fé que aquilo vai passar, né? Que é só realmente ali, né? Só uma montanha ali que vai ser removida. E aquilo passou, que está passando para fortalecer. Tipo exatamente. Isso, né? Mas até passar por isso. A experiência, e principalmente a gente com filho, né? As mães de mãe hoje, né? É mais difícil ainda. A gente que tem os filhos, você passar pela dificuldade com o seu filho, né? Muitas vezes é muito duro, né? Muito difícil. E eu acho que é igual você está falando assim, e aí já tem essa crença de pai para filho vai passando, e depois quando a gente conhece a doutrina espírita, que a gente vê, né, ali nos ensinamentos que Kardec deixou para a gente, que a fé inabalável é aquela que a gente cara a cara, né? Então, tipo assim, aí a gente passa assim, não, depende de mim acreditar, né? Mesmo não tendo, eu vou ter forças, eu vou arrumar forças, através das minhas, né, do meu eu, da minha esperança que eu vou mudar. Então, a fé tem a fé racional, né? O Espiritismo valoriza a fé racional,
A fé e a razão caminham juntos. Conhecimento fortalece as crenças, questionar também é saudável, compreender amplia confiança, a fé consciente mais firme. Então, é tudo isso que a gente falou. A partir do nosso conhecimento que a gente vai tendo sobre essa fé, né? Essa fé verdadeira, a gente vai, como se diz, através da evolução que você vai, não, isso aqui vai, eu vou conseguir, é isso aqui vai passar, né? Eu tenho que passar por isso, né? Igual muitas vezes tem gente que tá ali, né? Igual a Fátima fala, nasce com aquela fé tão grande que tá passando por aquela dificuldade, como se diz, naquela calma, naquela paz, né? Naquela assim, tipo assim, naquela aceitação. Eu acho que assim também que as dificuldades, você aceitar também aquela dificuldade que você tá passando e já acreditando que aquilo vai passar, é a demonstração da fé verdadeira. Eu acho que essas pessoas, essas poucas pessoas, né, que têm essa fé, assim... Inabalável. Assim, e é uma fé, assim, que eles sabem que existe o maior ali. Ele, às vezes vem muito de outras religiões, né? A gente sabe que nem tem essa... Não tem esse estudo que a gente tem hoje. E é tão difícil ser essa pessoa, né? Você ter uma fé não cega, né? A pessoa, para nós, pode ser que, para mim, no meu pensar, pode ser que seja uma fé cega. Mas a pessoa, ela tem uma fé tão grande que ela não precisa de provas ou de alguém para explicar para ela como é, porque ela já sabe, está nela, né? Tá. E para nós, que eu acho que é mais difícil eu, por exemplo, vim pro Espiritismo justamente por isso, por eu ser mais Tomé, assim, e o Espiritismo faz isso pra gente, né? Essa fé raciocinada. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido, né? E fica muito mais fácil para nós termos fé. É muito mais fácil vir por esse caminho do Espiritismo para a gente ter uma fé do que o outro lado. O outro lado, quem consegue chegar na fé em outras religiões, né? Não posso generalizar, mas em algumas, é muito mais difícil, né? A pessoa simplesmente ter essa fé, né? Aquela pureza no coração. É a tal da fé cega, né? E é difícil, ela acredita e pronto. Ela sabe que Deus existe, que está ali, que ela tem ali a sementinha plantada, que ela tem que ser uma pessoa bondosa, e acabou, né? É muito difícil ser assim, né? Quem consegue ter essa fé, assim, até é admirável, né? A gente vê muitas freiras que tem esse tipo de fé, né? Aí você tocou num ponto, Alice, que acho que é bom distinguir. Fé cega é aquela que, por exemplo, no ponto de vista, aquela que acredita sem questionar. Isso. Que é o que a gente não pode ter, né? Porque a gente tem a inteligência e a razão. Porque às vezes a gente sempre pergunta o porquê disso, né? Para que isso está acontecendo comigo, né? Agora, a fé inabalável é aquela que sabe que vai existir algo depois, que tem alguém superior de uma dor eterna, né? Eu concordo e estou na mesma linha que você. Eu também amei conhecer o Espiritismo por isso. Não é algo que faz a gente ter uma fé cega. É algo que comprova, né, com raciocínio, com lógica, que existe um Deus, existe uma espiritualidade. E a Ruth falando, né, e eu me lembrei de momentos da minha vida que eu passei por problemas e eu me desesperava tanto, né? Parecia que não ia passar nunca. E só depois que eu conheci o Espiritismo é que eu hoje... Tem mais esclarecimento, né, do que realmente está acontecendo. Bem, estou passando por um problema, mas eu sei que vai passar. Não é eterno. Porque é o que ele traz pra gente. Uma fé mais raciocinada. Isso que estava... Desculpa. Eu tava, por exemplo, a Rani tinha a avó dela, que ela era católica, assim... Fervorosa, né? E ela tinha, assim, uma fé tão grande, assim, que ela... Onde ela fazia aquela oração, tinha um poder tão grande, e ela não tinha todos esses conhecimentos de como é o outro lado, né? Ela tem um conhecimento dela de como foi apresentado, né? Do outro lado. E aí tem umas coisas que para mim, assim, o tal do milagre, né? Tipo, a pessoa ela tem aquela fé de que vai prover, de que vai acontecer, que vai ter que é um milagre, né? E quando eu vim para a linha do Espiritismo, eu vi como eram feitos, né, esses milagres, né? Como deveriam acontecer, o como tem que acontecer, né? E por quê? Porque assim,
a pessoa perdeu um braço, não vai nascer um braço, né? Mas, por exemplo, a pessoa teve um problema no olho, não está enxergando um olho, mas tem ali um jeito de fazer enxergar, como Jesus fazia, né? Ele não criava um olho, né? Mas ele conseguia fazer a pessoa, né? Aquela doença se curar, no caso, né? Tem coisas que é possível, tem coisas que não é possível no mundo material, né? E aí essas coisas que eu digo, assim, da pessoa ter esse tipo de fé, né? De como a fé funciona e como até onde ela pode ir, né? Até essa montanha pode ir, até essa montanha onde não tem como ir, né? Por exemplo, um exemplo dele de um braço. Né? Se perder um braço, ele não vai nascer outro braço aqui aqui no mundo material, ele não vai. Mas a pessoa pode acostumar a viver sem esse braço, sim, né? Com certeza. Então, tipo assim, já é assim, para ela já é um milagre, às vezes, né? Não sei se fez sentido. Não, mas é isso mesmo. A Jaque disse que ressignificar é muito importante. Então, eu pus aqui assim, gente, ó. O que não é fé cega? Que acredita porque mandaram, que tem medo de perguntar o porquê, né? Essa desabafo é igual às dificuldades que a gente tem, é a fé cega, né? E o que é uma fé? Quem estuda entende as leis de Deus, saber que o que você planta, trabalho, colhe sustento. Se planta amor, colhe paz. Então, tipo, a lei da causa e efeito. Então, muitas vezes, se a gente olhar por esse lado, a gente passa a olhar, assim, uma fé mais leve, né? Precisa acreditar. Você tem consciência de que você vai conseguir, mas o que você fizer vai refletir lá na frente, né? Eu achei isso muito, assim... porque muitas vezes a gente fica assim, não, tem assim aquela fé, tudo, mas você já sabendo assim, se eu fizer errado, vai dar errado também, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa que a gente também aprende muito no Espiritismo e Kardec vem trazer isso muito claro pra gente, né? A lei do retorno, né? A lei do retorno. Então, tipo assim, acho que já dá uma fé mais raciocinada com a gente. A confiança em Deus. Confiar em Deus traz equilíbrio. Nem sempre entendemos as provas. A espiritualidade ampara sempre. A esperança fortalece o coração. A fé ajuda a seguir. Nenhuma dor é eterna. É igual você falou, perdeu o braço, né? Não vai voltar aquele braço. Mas a pessoa o quê? Pode acostumar a viver né? Sem aquele braço, aceitar, né? Tantas pessoas transformam depois que acontece algum acidente, né? Como se diz, cai o véu, né? A mente transforma, né? Então, acho que isso tudo também faz parte da fé, né? Assim, né? Acho que as nossas dificuldades ajudam a gente a entender mais essa fé raciocinada, né? Fé e perseverança. Persistir é importante. Os desafios fortalecem a alma. Cada experiência ensina algo. O progresso acontece aos poucos. Desistir enfraquece a caminhada. A fé ajuda a continuar. Como a gente pode ver aí hoje, tem muita a pessoa está estudando muito assim... A espiritualidade, assim, eu consigo, eu quero, né? Essas coisas assim de motivação, de querer. E eu acho que isso também ajuda muita gente, né? A acreditar que nós somos possíveis, que nós somos capazes, que se a gente querer e lutar e buscar, né? A gente vai conseguir isso. Mas a gente não pode esquecer de que às vezes a gente fala assim e a gente esquece das pessoas que estão, por exemplo, doentes, né? Mentalmente, né? Que tem aquela a famosa, né, a depressão. Exato. A pessoa não tem fé, ela não tem esperança, né? Então, assim, ela acabou tudo. Por isso que muitos vão para o suicídio, né? Então, assim, para que a gente faça o que fazer, né? Como que você trabalha com pessoas assim? Eu nunca trabalhei, né? Mas eu já ouvi demais palestras, né? As pessoas colocando um caminho pra gente. E quando você tem alguém assim na família, ou você tem algum amigo, é difícil até tirar de casa, né? Então, o que fazer? O que a pessoa gosta de fazer? Tipo, gosta do animalzinho, de cuidar de animais, então dá um jeito de levar em algum lugar que tem animal, para que, né? Para que ela. Ou então, mas às vezes não gosta de nada, Fátima. Aí é oração. Se gosta de planta, então vamos
É tão interessante quando a pessoa chega nesse ponto que a gente vai falar, a gente vai explicar sobre fé, muitas vezes. Não, o que eu tô te falando assim, já aconteceu comigo, a pessoa fala assim, para você é fácil falar. Exatamente, é por isso. Então a gente não pode. Você tem que fazer de uma forma que a pessoa não vai sentir que você está tentando tirar ela de onde ela está. Tem que ser algo muito natural. Sutil, Então, assim, a pessoa tem que se sentir, ela tem que cuidar de algo, sabe? Ela tem que se sentir útil para que essa fé, essa esperança venha retornando aos pouquinhos. É por isso que eu até falei assim no início, que a gente, desde pequena, a gente aprende já o que é fé. Mas aí chega num ponto desse, que a pessoa perdeu totalmente, assim, tá? Pode até, assim, perdeu, né? Ela perde o sentido de tudo. É muito difícil passar. É complicado. E já tem o outro lado também, que a pessoa às vezes está vivendo lá numa situação assim que você desacredita e a pessoa tem uma fé, igual você falou, uma fé que assim, sabe, nata, que... Ai, sei lá, às vezes quando a pessoa, por exemplo, a Cátia falou, às vezes eu não gosto de nada, mas sei lá, deita no colo, pede um carinho. Oração. Eu acho que é oração. Não, mas estou falando assim de coisas físicas, né? Claro que oração em todos os sentidos, né? Até... Mas, assim, deita no colo, pede um carinho. Você pode fazer um carinho carente. Ou até a presença mesmo. Mas só de você estar ali, sabe? Fazer com que a pessoa, tirar ela daquele lugar, para que ela volte a atenção, que ela pode ser útil em algo. Até antes de eu vir para cá, eu fui visitar uma senhora que ela era benzedeira das minhas meninas desde pequenininha, assim, e eu fui lá visitar ela, que ela estava muito doente. Eu sempre ia toda semana visitar ela e eu fui. E ela era uma pessoa, assim, de muita garra, de muita fé, foi muito batalhadora, criou filhos, netas, e ela tinha perdido a visão, por último, né? E eu fui lá visitar ela e conversar, gostava muito de conversar com ela, e ela falava assim, e aquela fé dela, ela falava assim, não, minha filha, mas eu perdi a visão, mas eu tenho os olhos, sabe? Jesus faz eu ver tudo. Eu tenho tanta... Ela sabia de tudo, todo mundo que estava chegando lá, ela sabia, sabe? Então, tipo assim, quando fica mais fácil, né? A pessoa assim, aí a gente ficava lá assim, eu ficava assim, gente, ela tá só na cama, e ela com essa energia toda, a pessoa que não dá conta nem de levantar para tomar banho, e você chegava lá e ela ria, te contava casa, sabe assim, ok, eu chego de arrepiar, mas assim, ela é um exemplo de fé nata. Então, tipo assim, não tem como você explicar uma pessoa que às vezes tem tudo e não tem, igual você falou assim, não tem vontade de nada, não acredita em nada, não quer mais nada, e outra pessoa que às vezes está numa situação que você fala assim, nossa, mas como ela ainda enxerga, pode acreditar. É igual o Alice falou assim, é só com os olhos, né, espiritual mesmo, gente. Não tem julgar e não ver nada. Né? Porque tudo, tem uma parte no Evangelho que fala assim, você só pode julgar alguém se você conhecer todas as existências da pessoa. Isso a gente não é capaz. Então, é complicado, a gente tentar auxiliar de alguma forma. Né? E é igual a Kátia até estava falando, é só oração. Né? A oração sincera, ela... quando ela vem de dentro, que ela vem da alma, né, ela transforma tudo. A oração sincera aproxima de Deus, ela acalma pensamentos, fortalece o coração, ajuda em momentos difíceis, eleva o padrão espiritual. Orar é conversar com Deus. É ouvir Deus, é conversar, é falar, né? Então, assim, nos momentos de dificuldades que a gente passa, muitas vezes é difícil, né? A gente parar e orar. Mas respira, sente aquele... eu faço assim, eu sinto, né? Esse mentor que está sempre do lado da gente e segue. Fácil? Não é. Mas Deus todo dia nos dá uma nova oportunidade, né? Nos dá pessoas que faz a gente se torna mais leve, né? Se torna mais fácil, né? E a oração, às vezes, não é só a gente orar, mas é a gente prestar atenção em tudo, porque orar é tudo, gente, né? Às vezes é uma pessoa que fala um oi, né? A gente está, assim, em contato com tudo. Isso que eu ia falar, na verdade, nem sempre é aquela oração pronta. As pessoas ficam pensando naquela oração pronta que a gente decorou, né? Mas é você falar com o seu coração, conversar, né? Colocar para fora, porque muitas vezes, quando você está numa situação difícil, você não quer conversar com o outro, tirar do seu peito o que você está sentindo para o outro. Mas sozinho, às vezes, você colocando isso para fora, é uma conversa com Deus. Né? É o seu jeito de conseguir tirar
aquele peso que tá dentro do seu peito. Às vezes na hora do banho, tem que escolher o melhor momento, mas às vezes eu falo assim, no banho, porque o banho já vem com aquela limpeza, a água, né? Quando ela parece um passe já natural, né? Exatamente, eu tô colocando esse horário também. Mas então, é o jeito que você se encontra melhor. Mas nem sempre é aquela oração pronta. De fato é isso, é você expressar da sua forma. É tão interessante que eu acho aqui lindo, maravilhoso. Tudo aqui eu acho lindo, né? Então, assim, sempre quando eu tô andando, já é espontâneo meu, eu faço, nossa, eu fico assim, eu agradeço a Deus mesmo. E a menina que trabalha, ela não gosta daqui. Uma menina que trabalha comigo, ela não gosta daqui, nunca gostou. Ela fica assim, Ruth, eu fico impressionada. Tanto que você é grata a Deus até por essas árvores secas que você vê. Eu falo, gente, eu acho que lindo, eu amo isso aqui. Então, tipo assim, é um jeito de você mostrar a sua fé, de você, né? Eu acho que é tudo, assim, de ser gratidão por isso, né? Então, tipo assim, até nessas pequenas coisas, e aí, com isso, fez com que ela mudasse muito a visão dela já, assim, sabe? De muita... Transforma. Eu acho que isso é um modo de orar, de agradecer. Você tentar mudar o outro por palavras, né? Que são as ações. São as ações. Né? Dificuldades da vida. Todos enfrentamos dificuldades. O Espiritismo explica como provas, né? A dor pode gerar aprendizado. Cada um luta e ensina algo. A fé ilumina o caminho. Toda experiência pode transformar. Eu acho que é o que nós já falamos, né? E eu dei o exemplo da senhorinha lá. Gente, assim, acho que a gente tem, todo dia a gente tem pessoas que a gente pode ver como um exemplo, né? Assim, de superação e de tudo. E né? só ressaltando que se você tirar um tempinho do seu dia para uma reflexão de como você foi, até mesmo diante da tua fé, você consegue meio que entrar em equilíbrio, seja qual a situação. Ou se arrepender e pedir perdão mesmo para aquilo que não foi legal. Porque durante o dia a gente é altos e baixos. Nós estamos em aprendizado. Então, criar o hábito em algum momento, não esquecer, porque se ligar no automático a gente esquece da reforma. Da reforma íntima, né? Escolha um horário, gente, isso é bênção. Traz uma alegria no coração. Traz paz na alma, não é? né? Parece que nos sonhos você consegue até trabalhar melhor sua alma. Eu acho que é bem interessante a gente não esquecer disso. É se esvaziar, né, Kátia, todo dia, né? Se for de dia, melhor ainda, né? Para lembrar. Mas à noite, você traz também para a alma. Já tá calma, é difícil a gente encontrar as dificuldades. Não, e à noite é muito interessante que no outro dia a gente acorda com muitas respostas para tentar no outro dia não cometer a mesma falha que cometeu, né? Eu vou aceitar o problema, né? Porque durante o dia você é tomado de tanta coisa. Claro, eu ouço louvor, eu ouço tudo, mas a conexão profunda mesmo é no momento aquele seu somente. Né? Não sei, é o que eu... Influência espiritual. O livro dos médiuns orienta: pensamento atrai influências, boas vibrações fortalece, a harmonia melhora o ambiente, a oração auxilia muito e a fé protege o lar. Né? Então, aqui a gente pode ver bons pensamentos, né? Oração, né? Harmonizar onde a gente esteja. E eu sempre gosto de falar, o lar como diz, é o lugar das provas mais difíceis que a gente tem, né? É onde a gente encontra, como diz, que a gente vai realmente pôr em prática o que a gente aprende aqui. E fácil não é o lugar mais difícil de ser, né? Coisa, até de mostrar a sua fé ali, tem hora que você fala assim, meu Deus, nossa, eu devia ter feito desse jeito, né? Tem um livro da Sueli Caldo Souza, ela escreveu sobre um depoimento do Divaldo, até compartilhei lá no grupo lá dos médios, lá que a gente está estudando, estudo do livro dos médios. E o Divaldo teve uma conversa com o espírito, bem resumindo assim, né? E o espírito falou para ele assim, que esse momento agora que a gente está passando, que a gente vai precisar ter muita fé e muita força, porque eles vão sair, sabe, os obsessores, eles vão sair para realmente perturbar, assim, né? Perturbar mesmo, porque agora que vão testar a fé das pessoas por causa
da questão dessa transição, né, que está, enfim, não quer dizer que é agora, mas nesses momentos, né? Então, é muito interessante, assim, o que o Espírito falou para o Divaldo, sabe? Que eles vão realmente, eles vão atacar as casas espíritas, o lar, tudo, né? Então, assim, se a gente já abala a fé em situações assim, né, que já aconteciam, agora, nessa situação, eu acho que vai ser mais complicado ainda para a gente, né? A gente tem que lembrar disso e a hora que quando acontecer... Ficar firme na fé, né? Realmente. Vigiar, né? Exato. Agora, eu posso falar um pouquinho? Vigiar do que só orar, né? Se você baixar a vibração, é o que eles estão esperando. Né? Exato. Prontidão ali. Exato. A fé e a caridade. Fé sem caridade é incompleta. Ajudar ao próximo fortalece, bondade demonstra fé verdadeira. Pequenos gestos transformam. O amor aproxima de Deus. A caridade é fé em ação. Então, é tudo que eu falei. Até um oi para uma pessoa acho que é uma das maiores caridades. A gente olhar para o outro, não é? Você se importar com o outro. Então, tipo assim, isso aí tudo... Acho que a caridade e a fé, ela tem que andar junto. Não adianta você querer fazer só, né, a caridade e não ter essa fé. Eu acho que é através dos pequenos gestos que a gente vai transformar, que a gente mostra a verdadeira fé que a gente tem, né? De acreditar. E Ruth, tudo bom? Também antigamente, né, dos fariseus, que eles tinham a fé deles, mas eram para eles, né? Era tudo assim, todo o conhecimento era tudo para eles, e eles não agiam de caridade para com os demais, né? Ficava tudo interno. Né? Ah, bom, pensei que ele não tinha se desligado, porque ele não falou nada ainda. Tem que apertar. Não, Mário, aí. Pode falar, Mário. Tá ouvindo? Não? Não está ouvindo, não, né? Não estamos ouvindo, não estamos ouvindo. Não está ouvindo. De repente. Tá bom. Dele aqui, né? Não, Wallace, tá bom, eu pego o telefone aqui. Você bloqueou todos os microfones? Você tirou do mudo aí, Mário? A gente tá te vendo aqui, mas não tá ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo aí agora? Eu acho que é lá naquele telefonezinho que tem que mexer, né? Não. Às vezes a nossa televisão dava isso, aí a gente ia lá e mexia. Já que tá ouvindo. A gente não tá ouvindo, parece. Então. Eu não quero atrapalhar também, não, né? Mas eu tô ouvindo por aqui. Mas e aqui? E agora? Você tá ouvindo por aí? Então, fala, Mário. Eu tô no celular agora, né? Agora coloca o mudo nesse aí. Né? Aí a Kátia fica muda lá e aí vai ficar esse. Desliga aí. Não, não precisa falar, porque vai dar atrapalhar a reunião. Pode continuar que tá bonito demais a discussão aí, tá? Depois eu falo. Wallace. Deixa eu ver aqui. Não consigo. Aí vai estar com muito eco. Engraçado. Tá dando para ouvir? Não, o que eu queria... Estão me ouvindo, Ruth? Faz assim ou não? Sim ou não? Faz, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, como o Wallace falou, eu estava te ouvindo, tá? Na hora que ele falou da vozinha dele, né, que tinha uma fé, a voz da Rani que tem uma fé danada. Esse pessoal, o time ensinou a gente muita coisa. E uma das coisas que eu vejo hoje, quando nós falamos de nossa fé, até que a nossa fé não é tão ruim. Viu, Fátima e Ruth? Às vezes nós temos culpa de achar que a nossa fé está melhor do que a do outro. Nós estamos estudando mais do que o outro. E que nós tentamos nos equilibrar. O que acontece é que nós queremos salvar todo mundo. Nós temos que deixar disso de lado. É por isso que nós não conseguimos... Hoje de manhã cedo, na hora que eu estava fazendo a minha meditação, né? E eu saí para correr, eu vivi essa vida hoje um dia aqui, e aí teve uma música lá que falou comigo o seguinte, ela falou que a gente tem que respirar e depois nomear. Então, às vezes, o que a gente pensa que é falta de fé é culpa de alguma coisa. Ah, é porque meu filho não está
está com problema, o problema é dele. O que eu vou poder é fazer a oração bem feita. Eu vou tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Mas a gente não vai resolver o problema do outro. E muitas vezes, nessa culpa de achar que a gente não merece ou que nós temos que cuidar de todo mundo, nós esquecemos que nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que estar bem, que às vezes até a não falar nada ajuda muito mais do que falar. Mas se a gente estiver bem, porque às vezes o caminho que o outro escolheu é dele, o caminho não é da gente. Então isso a gente interfere muitas vezes com essa culpa e a gente confunde a fé. Eu acho que a gente tem trabalhado com a fé quando a gente está estudando, quando a gente está dedicando, dando o melhor que a gente pode dar no momento, certo? Agora, tipo assim, às vezes quando a gente vê a família da gente não entrando no mesmo caminho que a gente está, ou numa situação que a gente não consegue resolver, não é falta de fé minha. Eu tenho que respeitá-lo e respeitar o caminho dele ou dela, para que ela possa ir, vai com os nossos esposos, esposas, filhos, parentes. E é aí que a gente começa a entrar em paz. Quando a gente começa a entender que eu não tenho que estar culpado porque o outro não está no caminho certo, sabe? Eu acho que isso faz parte da fé também. E a gente parar de tentar de ser o Messias. Nós não somos Salvador. Essa doutrina ela não é uma doutrina que salva, ela é uma doutrina que transforma. É o que a gente tem que aprender a fazer no dia a dia. Daí você vai ver como que você tem fortalecido a sua fé no dia a dia e dá crédito para você, para cada um de nós. Porque cada dia que a gente estuda mais, que a gente procura melhorar um pouquinho, a gente vai fortalecendo na fé. Então a gente tem que aprender a nomear. O que eu estou sentindo? É falta de fé ou é falta de culpa? Ou é culpa por alguma coisa? Ou não merecimento de alguma coisa? Então a gente tem que aprender a nomear essas coisas, né? E respirar. Então a música hoje foi o seguinte, para mim, pela manhã, sabe? Quando tiver um tumulto na vida, respira. Depois que você respirar, você nomeia o que você está sentindo. É falta de fé? É culpa em alguma coisa? É o não merecimento? Ou falta de você dar o valor necessário que você tem? Isso tudo faz parte da fé também. Obrigado. Tá ouvindo, gente, aí? Então, né, a superação interior, a maior montanha está dentro de nós, medos podem ser vencidos, a fé fortalece emoções, esperança renova o ânimo, superar-se é crescer e o bem traz equilíbrio. E o que a gente pode, né, fazer para que essa aplicação diária dessa fé? Cultivar a confiança diariamente, a gentileza demonstra fé, a paciência evita conflitos, a gratidão melhora pensamentos, a esperança inspira atitudes. Cada dia é uma nova oportunidade. É o que a gente também já tinha falado aqui, né? Paciência. A paciência evita conflitos. Isso é bom. Muito bom. Tomar cuidado com esse negócio de paciência. A fé ilumina o caminho. Você pede a paciência, Deus te dá as provas. Aí você fica, ai meu Deus. E aí você lembra, aí você esquece que você pediu paciência, né? Você vai dar fé, ai Deus me dá fé. Aí vai te dar provas para que você tenha fé. Isso. Então, vai uma reflexão aí para a gente levar para casa, para a semana, para a vida, para o dia, para o coração. A fé ilumina o caminho, mesmo nos dias difíceis. Como fortalecer minha fé? O que preciso confiar mais? Como agir com esperança? A fé transforma vidas. Toda caminhada começa com um passo. Achei tão interessante que eu tinha feito um resumo para mim falar, não falei nada, né? E terminava assim, que Deus te dá Deus te põe os sapatos para você dar o primeiro passo para caminhar até a sua fé. Então, tipo assim, a gente tá cheio de acessórios para a gente, né? Mostrar, mas só depende de nós mesmos para chegar até lá. Igual o Mário falou, não é eu querer mudar o outro, não é nada. É eu comigo mesmo, né?
E biografia de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, Bíblia Sagrada Católica, capítulo 19, material usado, né, na Estudo Espírita.